Olá, gente. João Mendes lendo a Bíblia, bom pensamento, boa mente, bom coração, boas intenções. Hoje eu queria falar sobre a criação de Deus, né? Que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas. E a força ativa de Deus movia sobre as águas. E Deus disse que haja luz. Então houve luz. Depois disso, Deus viu que a luz era boa. E Deus começou a separar a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Vocês entenderam o que, gente? Sobre essa passagem que eu li. Então, no princípio, Deus criou céus e terra. Quer dizer, no princípio, há milhões e há trilhões de anos. Deus criou, né? Céus e terra. E ali, esses céus e terra eram um abismo. Era escuridão, não produzia nada, não tinha nada, né? Então, continuando, diz assim: e a terra era vazia e deserta. Deus criou e ficou aquele deserto lá, sem criação de nada, né? Sem validade de nada, que só era escuridão e abismo. E havia escuridão sobre as águas. E a força ativa de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse que haja luz. Então houve luz. Depois Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Então o que é que você entende sobre a luz? Então quando fala aqui que Deus ele viu que a luz era boa, né? Depois Deus disse que viu que a luz era boa, ele fez uma separação entre a luz e a escuridão. Mas essa separação de luz, a luz era ele próprio, que Deus está em todo canto. Deus não precisa do sol para clarear, não precisa de uma lâmpada para acender, para clarear. Então, se você imaginar, eu no meu pensamento eu imagino assim, né? Que Deus, quando ele chegou na terra, nesse abismo, nessa escuridão, clareou. E quando ele saiu, escureceu. Então a própria luz dele separou noite e dia. Entendeu? É mais ou menos assim que eu quero passar para vocês. Então vamos continuar aqui. Então vamos ver o que é que Deus fez para depois criar realmente as duas luzes para separar dia e noite, né? Porque logo no princípio, né, como diz aqui, que o próprio Deus era a luz, né? Quando ele chegava, clareava. Ele chamou de dia. Quando ele saiu, ficou noite. Então diz assim: e Deus disse: façamos um luzeiro no firmamento dos céus para separar o dia da noite. O que é o luzeiro? E o que é o firmamento? O firmamento é o espaço. E o primeiro luzeiro que ele fez para separar a noite do dia foi o sol. Primeiro ele fez o sol para se chamar dia. E depois ele fez o outro luzeiro para chamar noite. Para ele separar. Eu estou lendo aqui assim e dando um exemplo para vocês entenderem, né? E Deus diz: façamos o luzeiro no firmamento, que é o espaço, nos céus, para separar o dia da noite. E Deus fez dois grandes luzeiros, que se chamam Sol e Lua. E Deus fez dois grandes luzeiros. O luzeiro maior para dominar o dia, que é o Sol. E o luzeiro menor para dominar a noite, que é a lua, as estrelas. E Deus colocou no firmamento dos céus para que iluminasse a terra, para dominar de dia e noite, e para fazeres separação entre a luz e a escuridão. E Deus viu que era bom. Pronto, a partir daí, Deus fez os dois grandes luzeiros, né? O sol para se chamar de dia e a lua e as estrelas para chamar noite. Gente, depois continua essa mesma palestra. João Mendes lendo a Bíblia, bom pensamento, boa mente, com bom coração.
sem colocar medo de ninguém. Tchau, gente. Até o próximo pensamento de João Mendes, lendo esse mesmo assunto.